Ele, o homem das Minas Gerais, vai trazer agora as informações, porque ele é o nosso tuxê da informação. Estava fazendo o cálculo ali, o homem é bom de matemática, faz os cálculos, tudo. Agora, Tássio Cruz, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. O que eu não consigo entender, Tássio, é que se a gente dissesse isso na eleição, dissesse assim, caso o doutor Pessoa seja eleito, ele vai, num determinado momento, reduzir o repasse para a saúde. Ninguém acreditaria, mas doutor Pessoa, um homem humanista, um homem popular e, acima de tudo, um médico, um homem da saúde, reduzir, Tássio, repasse para a área da saúde. Como é que pode, seu Tássio Cruz? É isso mesmo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta terça-feira. É verdade, Douglas, os números apresentados e aprovados por unanimidade na Câmara Municipal de Teresina preocupam a população. O prefeito da capital, doutor Pessoa, Douglas, pelo segundo ano consecutivo, apresenta uma proposta de redução no percentual de repasse para a saúde do município. A saúde de Teresina, que sempre foi um destaque nacional por ser um polo, de saúde dessa região meio norte do país, centro-norte, aqui Maranhão, Ceará, municípios vizinhos utilizam muito a saúde da capital do Piauí. E esse é o quadro, Douglas. Os números que nós trazemos no nosso Jornal Dia desta terça-feira mostram na prática a real intenção da Prefeitura quando se fala em gestão pública. Nós preparamos um material, Douglas, comparando os últimos 3 anos. Então vamos lá. 2023, o orçamento da capital fica em 4,52 bilhões de reais, de acordo com a LDO aprovada na Câmara. Destes, Douglas, 1,19 bilhões de reais serão destinados à Fundação Municipal de Saúde. O percentual, Douglas, equivale a 26,3% de todo o orçamento do município. Destes, 556 milhões serão recursos ordinários do Tesouro. 26% do orçamento da capital será a partir de recursos do Tesouro. E a gente preparou, Douglas, uma comparação com anos anteriores. Em 2022, por exemplo, um ano já de redução na pandemia, nós tivemos um orçamento de 4,01 bilhões de reais e tivemos 1,18 bilhões em saúde, ou seja, 29,4% do orçamento da capital. E em 2021, o orçamento que foi aprovado em 2020, quando não tínhamos, pode passar para a próxima, Rafael, para o ano de 2021, quando não tínhamos ainda a pandemia, o orçamento era ainda maior para a saúde e por isso a preocupação da Prefeitura de Teresina, da população de Teresina. Em 2021 nós alocamos, Douglas, 31% do orçamento da capital em saúde. Então, para se comparar, nós saímos de 31% para 26%, por isso, essa redução de 5% em 3 anos é o que apresentou a LDO, um projeto que dá as diretrizes para a lei orçamentária que vai ser aprovada no final do ano. E uma coisa muito interessante, Douglas, o orçamento da capital, de acordo com a Secretaria de Planejamento, terá um crescimento de 13%, quase 500 milhões de reais a mais que o ano passado. Só que enquanto o orçamento cresce 13%, Douglas, sabe quantos por cento de reajuste a Secretaria de Saúde, a FMS, vai ter? 1,3%, ou seja, não acompanha o crescimento da receita do município e por isso a preocupação da população. A gente viu ao longo deste ano problemas sendo enfrentados na rede de saúde do município. A gente já trouxe aqui no Jornal Dia denúncias de falta de insumos, até mesmo seringa para a aplicação de vacina. Nós tivemos problemas com falta de insumos em unidades básicas de saúde e, pelo que se desenha no orçamento do ano que vem, é mais uma preocupação que teremos para o próximo ano. E a pergunta que fica, Douglas, para onde está indo esse dinheiro? Pelo que mostra o orçamento, esse dinheiro deve ir para pastas políticas, como a Sencasp, em que o secretário Márcio Alan deve ser o candidato do clã dos Pessoas a vereador e já levanta ciúmes na Câmara, vereadores preocupados com a invasão de bases
pelo secretário. As SAADs devem receber implementação de orçamento, já que nós temos candidatos, né, dentro das SAADs. Então, ao que se desenha, vamos ter em 2023 um cenário parecido com o que tivemos em 2022. Priorização de pastas e indicações políticas em detrimento de áreas essenciais como saúde e outras. Interessante, aumenta o orçamento aumenta, tem agora o empréstimo de 500 milhões, já de cara previsto para 2023 4 empréstimos de 93 milhões de reais. Isso. E aí você tem áreas fundamentais como saúde e educação, mas no caso aqui o Tasso está falando especificamente de saúde, com redução em 2 anos no repasse. Você lembrou um ponto importante, Douglas, rapidamente para concluir, a questão da dívida. A LDO, Douglas, apresenta um número preocupante. A dívida consolidada do município, Douglas, ultrapassando mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, o que também preocupa, isso agravado pelos 500 milhões de empréstimo aprovado, como eu disse, 1 bilhão 120 milhões de reais a dívida consolidada, projetada para o orçamento de 2023. É preocupante a situação. E você observa o seguinte, tem previsão de outros empréstimos e não se vê efetivamente transparência no gasto desse recurso. Já o Tasso volta na política do dia para a gente discutir mais esse assunto, porque já tem inclusive informações de que há possibilidade de greve por conta dessa redução no percentual de repasse para a saúde. Obrigado, Tasso. Daqui a pouco você volta na política do dia.